E no céu ver refulgente, mais brilhante que o sol, o poder do Onipotente, com fulgores do arrebol. Eis que descem do infinito, Deus o Pai e o Filho seu. Eis que descem do infinito, Deus o Pai e o Filho seu. Olá, pessoal, tudo bem? Essa Giovana me ajudou novamente com a abertura da aula. Numa estrofe, né, do hino da igreja, Que Manhã Maravilhosa, que fala justamente sobre a visão de Joseph Smith, que é a aula de hoje, né? Eu acredito que vocês tenham lido durante a semana, ou individualmente ou com a família, e tiveram a oportunidade de, ao ler essa visão, ter impressões pessoais. E a pergunta principal que a gente tem que fazer essa semana é: quanto que essa leitura, esse estudo me ajudou a me converter ainda mais, né, a essa visão, com essa visão, né? Ou se eu, de repente, obtive o meu testemunho sobre a visão de Joseph Smith essa semana, né? Então, vamos fazer um resumo. Eu acredito que é importante a gente fazer uma contextualização para compreender também a importância dessa visão, né, nesse momento. Porque esse momento ele não é descolado da história, né? Existe todo um processo antes para poder chegar nessa manhã maravilhosa. Então, se a gente for parar para pensar, lá na igreja primitiva, quando Jesus estabeleceu sua igreja, ele deixou também, né, quando ele partiu, a igreja organizada. Então, Pedro, Paulo e João foram a primeira presidência, né, da igreja que Jesus estabeleceu na terra. E eles, junto com os outros apóstolos, tiveram a oportunidade de guardar o mandamento que Jesus deu, que era ide, né, e pregai o evangelho a todo mundo. Então, Paulo, por exemplo, um dos apóstolos, nós temos muitas cartas dele, né, na Bíblia, no Novo Testamento. Ele deixa bem claro, né, que ele estava a todo momento, além de pregando aos gentios, também ajudando a igreja de Cristo se estabelecer e ser fortalecida, né? É um dos papéis de apóstolo que ele cumpriu. E lá em Apocalipse, João fala sobre essas 7 igrejas que foram estabelecidas, né, naquele momento. Lá em Apocalipse 2 e 3 são citadas a igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, quando nós vemos as cartas de Paulo, a gente vê o tempo todo o nome também dessas igrejas, né? E de as coisas que eram necessárias naquele momento para cada uma daquelas congregações. Infelizmente, quando os apóstolos partem também, né, assassinados de maneiras muito cruéis, as igrejas começam a entrar em apostasia, ou seja, um afastamento da luz. Aquilo que Paulo e os apóstolos e os outros apóstolos pregaram começou a sofrer uma corrupção, né? Porque outras doutrinas e ideias e conceitos foram entrando nas igrejas, né? Os bispos da igreja na época e a congregação, elas não conseguiram, né, discernir ou separar o que era a doutrina de Cristo e o que era a doutrina do mundo. Esse ato, né, esse processo de corrupção da igreja fez com que a igreja que era de Jesus Cristo se tornasse qualquer outra coisa, né? Mesmo menos a igreja do Salvador. Então o Espírito se afastou, o Espírito Santo, porque ele não tem como testificar da mentira, né? Ele vem para testificar a verdade. E o sacerdócio santo que estava estabelecido, que é o poder de Deus na terra, ele também foi retirado.
muito do cristianismo cresceu na época dos apóstolos. As pessoas ganharam um testemunho muito forte e cresceu tanto que isso incomodou na realidade os governantes da época. E os cristãos, eles eram muito fiéis. Eles morriam, mas não negavam sua fé. Isso começou a chamar muito atenção, cresceu demais, que mesmo os governantes daquela época não conseguiram, né, naquele momento, conter o cristianismo. E o cristianismo, ele ia contra os governos, mesmo não tendo essa intenção de incomodar os governos, mas ia contra porque eles não adoravam, né, os imperadores. E os imperadores, eles gostavam de ser adorados. Mas isso cresceu de uma forma que aí os governos permitiram, né, no caso aí no Edito de Milão, o império ele se uniu ao cristianismo, né, ele liberou o cristianismo. E aí o lema na época era um Deus no céu, um imperador na terra. Então, o que a gente percebe também a partir desse momento é que o imperador e a política da época começaram também a corromper o evangelho, porque as coisas foram feitas de maneira que não prejudicassem, né, os imperadores, os governantes da época. Então, esse processo de corrupção foi chamado de apostasia, que é um momento em que os membros e tudo mais no Evangelho foram se afastando completamente da luz que Cristo tinha deixado. Isso durou mais de 1000 anos, né? A maneira que a igreja, então, né, romana, né, ela foi organizada, ela acabava negando o Evangelho de Jesus Cristo. E aí o que a gente percebe na época que foram criadas regras e leis que prejudicavam os santos da época, às vezes até matavam os santos da época, né? Julgavam, matavam todos aqueles que não negavam, que negavam aquelas regras que a igreja, no período de apostasia, que não era mais a igreja de Cristo, estabelecia, né, na terra. Então, chegou um momento que houve vamos dizer, uma reforma. Alguns, principalmente ali Martinho Lutero, começou a lutar contra aquele regime, né, que o Estado se uniu à igreja, e lutar contra a igreja que foi criada, né, romana, que foi criada na época, né, ali da Idade Média, na Idade Moderna. E o que aconteceu? Este homem, junto com outros que se uniram a ele, foram contra todas aquelas regras e defendiam a separação da igreja do Estado, a volta da origem da religião, né, tal qual ela era, a valorização da fé, a conexão com Deus, a ajuda aos pobres, né, o fim do comércio de indulgências de perdão, né, de acordo com alguns pecados que eram cometidos. Então, essa reforma, que foi chamada Reforma Protestante, ela ia contra aquele outro antigo regime. É lógico que essas pessoas foram muito, muito perseguidas, né? O que não havia acesso antes à Bíblia, à população, a Bíblia foi traduzida, né? E essas pessoas começaram a distribuir, e as pessoas então começaram a ter acesso à palavra. Havia, né, no continente europeu essa ditadura de que ou você era da igreja ali, né, apostólica romana, ou você era um protestante. Haviam governos que, se ele era governo daquele país, ele exigia que as pessoas também fossem daquela fé. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas quiseram fugir disso. E naquele momento, o que estava acontecendo aqui nas Américas, se tornaram colônias, né, de países que vieram para cá e começaram a tomar as terras, a dividir as terras. Então, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, era uma colônia de povoamento. As pessoas que foram para lá não tinham a intenção de explorar a terra, mas de viver nela, né, de subsistir dela. E aí, quem que foi para lá? Essas pessoas também que queriam, que desejavam viver a fé de acordo com o que eles liam e estudavam na Bíblia, né? Se você for ler na história, os puritanos, que eram os protestantes, foram para a América, né? América do Norte, e
começaram então naquele momento, né, em um dado momento, trazer fiéis para as suas religiões, né? Eram religiões diferentes na época. E ao tentar trazer essas pessoas, né, como membros da igreja, porque eles acreditavam naquelas ideias que eles tinham, né? Uns defendiam uma coisa na Bíblia, outros liam outras coisas na Bíblia, interpretavam de uma forma e acreditavam que cada um, né, que a sua igreja era a igreja verdadeira. Esse alvoroço religioso que aconteceu ali naquela região onde a família de Joseph Smith morava, né, fez com que a família dele também tivesse o desejo de saber a quem se unir. Algumas pessoas, membros da família, inclusive a mãe, né, a Lucy, e também a Sofrônia, se uniram à igreja naquele momento, a igreja presbiteriana, e Joseph, o pai e alguns irmãos ainda não tinham aquela certeza, né, de qual igreja eles poderiam se unir, né, eles tinham desejo de guardar os mandamentos. Joseph era um menino de 14 anos de idade na época, mas se importava muito com as coisas, né, de religião. Ele queria, como um puro menino, só saber o que ele deveria fazer, já que a mãe estava indo para e a irmã para uma dada igreja, né? Os outros irmãos também não tinham certeza, mas ele queria saber qual que era a verdadeira, se unir e guardar da maneira correta, né? O desejo dele de servir Jesus Cristo. E nesse contexto todo de um pastor vir até a família e falar, você tem que se batizar, você tem que se unir à congregação, porque você não vai. Joseph, todo esse momento, ele ia muitas vezes num culto de uma, outras vezes ele ia na reunião de outra e ficava observando esses pastores e, né, essas pessoas a pregar. E ele percebia que pontos, né, da Bíblia eram interpretados de forma completamente diferente. E isso deixava confuso, né? Ele sentia que havia alguma coisa errada. E ele percebeu também que o fato de trazer membros para a igreja era uma questão assim de honra, não era uma coisa ainda por amor, né? Mas uma coisa de tentar aderir o maior número de membros possíveis. Então, ao ler as escrituras, era um costume, né, das famílias, da família dele também, o amor à Bíblia. E ao ler as escrituras, ele leu uma passagem, né, de Tiago 1,5, que falava, né, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, né? Então, o próximo versículo falou, peça, porém, com fé. E ele fala que essa escritura entrou de uma forma tão poderosa no coração dele, ele sentiu que era para ele. Então ele pensou, nossa, o Senhor está falando comigo por meio dessa escritura, porque é justamente o que eu estou precisando, de sabedoria. Eu quero saber qual é a igreja verdadeira para eu entrar. Então Joseph foi até o bosque, né, ali perto da sua casa, e verificou se havia alguém ali. Quando ele percebeu que não, ele se ajoelhou e ele orou em voz alta e perguntou ao Senhor, qual é a igreja verdadeira, né? A qual igreja eu devo me unir? E aí aconteceu justamente a estrofe do versículo que eu e a Giovana cantamos, né? E no céu, na realidade, antes disso, né, quando ele começou a orar, uma poderosa força do mal envolveu o corpo dele, travou a língua dele, ele não conseguia fazer nada e ele achou que ia ser destruído. Mas assim, né, que surgiu a luz no céu, que foi a estrofe que eu e a Giovana cantamos, e no céu vê refulgente, mais brilhante que o sol, o poder do onipotente com fulgores do arrebol. Eis que descem do infinito Deus o Pai e o Filho seu. Eis que descem do infinito, eis o Pai e o Filho seu. Quando ele teve essa visão, né, no começo ele assustou, mas depois se sentiu em paz para poder falar com Deus. Essa é a passagem, né, que está lá em Joseph Smith, História, no capítulo 1,
E eu vou ler só esse pedacinho, né, em que ele descreve essa visão que ele teve, onde ele diz assim, Joseph Smith, História 1, versículo 17. Assim que apareceu, senti-me livre do inimigo, que me sujeitava. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição. Pairando no ar, acima de mim, um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro, este é meu filho amado, ouve-o. Então, percebe? A divindade sabe, conhece a gente, né? Conhecia Joseph e falou com ele individualmente como pessoa. E ele fala no 18, meu objetivo ao dirigir-me ao Senhor era saber qual de todas as seitas estava certa, a fim de saber a qual me unir. Portanto, tão logo me controlei o suficiente para poder falar, perguntei aos personagens que estavam na luz acima de mim, qual de todas as seitas estava certa, pois até aquele momento jamais me ocorrera que todas estivessem erradas, e a qual me unir. Então, ele, assim que teve, né, condições, né, depois de ter uma visão dessa, ele perguntou, né, naquela pureza de menino de 14 anos, com qual é a igreja que eu devo me unir, né? Porque ele queria fazer a coisa certa. E olha o versículo 19. Foi-me respondido que não me unisse a qualquer delas, pois estavam todas erradas. E o personagem que se dirigia a mim disse que todos os seus credos eram uma abominação à sua vista, que aqueles religiosos eram todos corruptos, que eles se aproximavam de mim, como diz ele, com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ensinam como doutrina os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. Então, dá para perceber, né, nessa visão que ele teve, o senhor deixou bem claro que, infelizmente, a intenção, né, das pessoas que pregavam o evangelho não era justamente demonstrar o amor e o poder de Cristo. Tanto que depois, quando Joseph contou a experiência dele para um dos pastores, ele começou a ser muito perseguido, né? O pastor disse que isso não existia mais, que não existiam mais milagres, que essas coisas já haviam passado. Ou seja, negando o poder de Jesus Cristo. Jesus, ele não ama mais os homens da época de Adão, ou de Moisés, de Abraão, de Noé, né, de outros profetas, dos apóstolos, mais do que nos ama. Ele não nos deixa de amar e ele continua sendo Deus. Lembra como ele fala? Ontem, hoje e sempre. Então, por isso, fala aqui, né, o Salvador falando, negam o poder, negam o meu poder. Então, quando ele continua falando aqui, resumindo, né, Joseph foi para casa. E ele, lógico, primeiro ele diz que ele perdeu as forças, né? Ele caiu, perdeu as forças depois daquela visão. E quando ele conseguiu, ele foi para casa. A mãe percebeu que ele estava diferente e ele falou, né? Ele falou assim que estava bem, não se preocupe, eu estou bem. Aprendi por mim mesmo que o presbiterianismo não é verdadeiro. Então, assim, Joseph não tinha a intenção de nenhum momento prejudicar ou negar ou desvalorizar qualquer religião. Ele só foi atrás da verdade, né? E o Senhor se manifestou junto com o Pai Celestial para ele e disse qual era a condição. Né? Disse, avisou que com o tempo a igreja dele seria restaurada na terra. E aí sim ele deveria, né, estar nesta igreja. Então, a primeira visão, né, a visão de Joseph Smith, ela é algo assim, é glorioso para a humanidade. A gente descreveu desde a igreja primitiva, depois que os apóstolos se afastaram, o Espírito Santo e o sacerdócio verdadeiro de Deus, que a humanidade estava no escuro, perdido,
Né? Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos saber realmente o que é verdade. Né? Como Jesus fala, que o Espírito testificaria de toda a verdade para nós. E, infelizmente, isso tudo fez com que pessoas mal intencionadas utilizassem, inclusive, a própria Bíblia para poder impor regras que não existiam no Evangelho verdadeiro, né? Muitas pessoas foram perseguidas, pessoas de boa intenção depois tentaram viver o Evangelho buscando como ele era antes, mas ainda pela falta do Espírito Santo, ainda erravam em muitas coisas e finalmente, né, quando nas Américas, né, nos Estados Unidos ali, em Nova York, esse menino pergunta, ele traz de volta vários fatos. Um dos fatos é que Jesus é um ser e o Pai Celestial é outro ser, né? Porque havia aquele conceito da Trindade, que eles eram um só. Um só, eles são em propósito, eles têm papéis diferentes dentro de um mesmo propósito que é nos salvar, que é nos resgatar, né? Mas eles são seres diferentes, isso é uma das coisas que é provada nesse momento, né? E é provado nesse momento também que Deus nos ama muito, nos conhece pelo nome, tem um poder muito grande para nos resgatar e que nós precisamos utilizar isso, saber disso, para poder nos associar ao Senhor, né? Para poder nos reconciliar com Deus. Através de quem? Da expiação de Jesus Cristo. Então, quando o pai fala para Joseph Smith, né? Este é meu filho amado, ouve-o, ele prova a designação de que Jesus é o Salvador, né? Foi ele que estabeleceu o Evangelho, foi ele que, através da expiação, nos salvou. Né? Através do seu sofrimento, traz a gente de volta para perto dele e para perto do Pai Celestial. Então, Jesus é designado o nosso Salvador, o nosso Redentor. A gente, às vezes, né, pode pensar, eu não acredito nisso, como que um menino, só porque fez uma oração, veio? O pai e o filho, né? Há uma designação, uma missão individual também para cada um de nós na Terra. Os profetas, eles foram pré-ordenados, né? Antes dessa existência, né? Era pré-existência. Nós vivíamos com Deus, o Salvador, e muitos dos nossos irmãos na pré-existência. Lá em Jeremias 1:5 fala isso, né? O Senhor fala para Jeremias: eu conheço você desde a madre da sua mãe. Então, eu já te conhecia antes de você vir para cá. E nós também somos muito conhecidos do Senhor, né? Desde que nós fomos criados, né? Por Deus, somos filhos dele. Então, nós precisamos compreender também que na pré-existência haviam pessoas, né? Espíritos nobres, quem é membro da igreja conhece, lá em Pérolas de Grande Valor, se eu não me engano, no livro de Abraão, que fala que existiam espíritos nobres que foram chamadas para designações especiais na Terra. Então aí a gente vê, né, Adão, a gente vê Noé, a gente vê Abraão, a gente vê Moisés, a gente vê Josué, enfim, vários espíritos nobres, Jeremias, Isaías, que tiveram sua função como profetas de Deus. Mas a gente acha que essas coisas só ficam lá, né? Que Deus só ama essas pessoas. Não, o evangelho continua, a salvação continua. E Joseph Smith é um profeta da restauração da Igreja de Jesus Cristo, né? Nos últimos dias. Por isso o nome, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Haviam santos dos primeiros dias, né? Da época de Jesus. Primeiros dias porque era quando a igreja primitiva, né, foi criada pelo Salvador. E existem os santos dos últimos dias, ou seja, os discípulos de Cristo, né? Os santos não são pessoas perfeitas, mas ali no nome, no radical da palavra, são discípulos de Cristo, são pessoas que realmente se comprometem com o Salvador e consigo mesmo de se tornarem melhores, né? De segui-lo, de se tornar cada vez mais semelhante a eles, né? Cada um numa velocidade e num processo de conversão diferente. Então, Joseph tem esse papel de ser o profeta da restauração dele. Seguido dele vieram outros profetas, né, dessa plenitude do evangelho, e hoje existe o profeta, né, Russell M. Nelson, que é o profeta atual da Igreja de Jesus Cristo. É uma pessoa que, assim como no passado, lá no Antigo Testamento, é um profeta também que deve ser ouvido.
né? E por meio do Espírito Santo nós podemos saber se Joseph Smith é um profeta de Deus, né, o profeta da restauração da igreja dele, se o profeta Russell M. Nelson é um profeta de Deus, e nós podemos saber isso em relação a qualquer coisa, desde que a gente tenha real intenção, né, o desejo sincero de saber e de seguir a verdade que vai ser revelada, a coragem para isso e fé, como Joseph Smith teve naquele versículo da Bíblia. Fé no Pai e no Filho, né? E nas palavras que estavam ali na Bíblia. Entende que a primeira visão é algo assim, é um divisor de águas. Termina todo aquele período de escuridão em que a humanidade está perdida, né, nas coisas do Senhor, que não compreende de verdade, que de muitas formas é manipulada e passa a ter luz. Não é uma luz que as pessoas impõem o que você tem que acreditar. É uma luz que é dada por meio da sua busca, da sua oração. E aí você sabe pelo Espírito Santo se uma doutrina é verdadeira ou não, se uma igreja é verdadeira ou não, se um profeta é verdadeiro ou não. Então a gente estudou ano passado o livro de Mormon, lembra? E Moroni falava o quê? Né? Que nós devemos buscar, né? Tá lá em Moroni o último capítulo, que nós devemos buscar. Se o Senhor permitisse que aquela verdade chegasse a nós, nós deveríamos orar, né? E nós teríamos a resposta do Espírito Santo. Então ninguém vai chegar na sua casa e falar bonito e é um homem letrado, não, são jovens, né, que obtiveram o seu próprio testemunho e dispõem da sua vida, né, de uma forma caridosa e abnegada para levar o Evangelho de Jesus Cristo e fazer a mesma proposta, né, à humanidade. Ore como Joseph orou para saber a verdade, né? Então, todo esse contexto que eu passei para você, né, para nós pensarmos, para nós refletirmos, faz com que a gente chegue, então, às nossas próprias conclusões. Eu tenho um testemunho de que Joseph é um profeta de Deus, que o livro de Mormon é um livro de Deus, né, é a palavra de Deus, é um novo testemunho de Jesus Cristo, assim como a Bíblia é um testemunho, um testamento. O livro de Mormon também testifica de Jesus Cristo. E desafio, né, qualquer um, seja um membro que está entrando agora ou que não tem um testemunho ainda, porque não buscou, que possa fazer como Joseph fez, né, humildemente, orar e perguntar a Deus. Nós já falamos sobre isso, né, o ano passado. Talvez a gente não veja um anjo, talvez a terra não trema, talvez a resposta não venha exatamente naquele momento, mas a busca vai fazer com que essa resposta venha, né? E nós vamos saber com certeza que é uma resposta de Deus, né? Como fala em Doutrina e Convênios 8.2.3, principalmente no versículo 2, o Senhor vai falar à nossa mente e ao nosso coração. E não vai ter como negar isso, né? Nem para nós mesmos. Se nós quisermos negar para outras pessoas, é uma escolha nossa. Mas nós vamos saber que é verdade, tá? Sou muito grata a Deus por essa visão, né? Por esse menino jovem, simples, um menino de fazenda, né? Muitas pessoas pensam que Joseph criou o livro de Mormon, é impossível. Não era uma pessoa letrada, não era uma pessoa, era um menino, né, como de qualquer outra família que teve essa experiência, né? Ele disse, eu não poderia negar, não dava para negar. E por isso ele foi perseguido, né? Porque ele fez aquilo que o Senhor pediu para que ele fizesse, né? Que ele fosse, num dado momento, atrás, né, onde Moroni escondeu, lembra? O último profeta do livro de Mormon escondeu as placas de ouro, que era o livro de Mormon. Ele foi até lá, ele buscou e pelo poder de Deus ele traduziu. Não dava para um homem naquela época, naquelas condições, né, de conhecimento que lhe faltavam, traduzir um egípcio reformado, uma língua antiga. Então, nós podemos fazer a nossa parte, né? Se nós realmente queremos seguir a Deus, nós podemos ser sinceros conosco mesmo e perguntar a Deus se essas coisas são verdadeiras, né?
Eu gostaria de deixar o meu testemunho e agradecer por tudo, né? Pedir assim para que a gente possa cada vez mais seguir o Vem Segue-me. As leituras ajudam assim a gente ficar cada vez mais sensível às coisas do Espírito e nós precisamos muito nesses últimos dias, né? O profeta atual diz que nós teremos dias muito bons e a gente precisa se lembrar quem ele é, né? Ele é um profeta de Deus, tá bom? Deixo meu testemunho e essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém.